a peste podia destruir cidades inteiras em questão de dias. E 25% das crianças morriam antes dos 5 anos de idade. Neste mundo, existia apenas um grande consolo: a Igreja e sua promessa de paraíso. Esta promessa tornara a Igreja a mais poderosa instituição do planeta. Dona de uma riqueza sem precedentes, mais influente que os reis, mas também corrupta e tirânica. Um império que seria abalado por um homem, Martinho Lutero. Esta é a história de um homem que passou da devoção à rebeldia. A história de uma jornada que incendiaria toda a Europa, semeando revolução em diversas nações e dando voz a um grito de liberdade que ainda ecoa no mundo moderno. Martinho Lutero. Vencido pela rebeldia. Alemanha, fevereiro de 1546. Martinho Lutero viaja de Wittenberg a Eisleben. No passado, o homem mais famoso da Europa, ele está hoje no fim da vida. Esta será a sua última jornada. I think it's impossible to write the history of modern Western culture without talking about Luther. The idea that we should stand up for the things that we believe in. The idea that every person is precious in the sight of God. These are things that we take for granted, but they were things that Luther had to fight for. Luther has to be ranked with the great emancipators of human history through the emphasis on the individual, the courage of the individual, and the willingness of the individual to undergo death for his beliefs. He took on the Catholic Church, this immense and enduring institution, and said, "You are wrong. Let us now come to the right." There are very few cases where you have one individual standing literally before the arrayed might of the world and saying, "Nope, I won't back down." Creio que ninguém nos últimos 1000 anos foi tão odiado pelo mundo quanto eu. Que o Senhor tenha misericórdia e me leve em pouco tempo. Não hesitarei em estender meu pescoço para que ele possa me deitar ao chão com a força estrondosa de um trovão. Amém. Martinho Lutero, o homem que um dia desafiaria a supremacia da Igreja Católica, teve origem humilde. Cresceu em uma cidadezinha chamada Mansfeld, no norte da Alemanha, uma comunidade trabalhadora onde a Igreja reinava suprema. The most important thing to remember about late medieval religion is Christianity, that in a way it's the only game in town. It's the only major story that is allowed to be told, and that is told systematically, and it's embedded in institutions everywhere you go. A Igreja era o centro do mundo durante a infância de Lutero. As igrejas, mosteiros e conventos distribuíam-se por um império que se estendia do oeste da Irlanda até a extremidade sul da Sicília.
O poder da igreja repousava sobre a grande promessa de conforto. Se você seguisse as regras e obedecesse os rituais, escaparia dos horrores do mundo terreno e encontraria a felicidade eterna no paraíso. Mas a igreja controlava a vida na terra tanto quanto os domínios do que chamava de paraíso. Suas regras permeavam todos os aspectos da vida cotidiana. The church declared whose birth was legitimate. It declared whose marriages were lawful. It declared whose wills were valid. And in that way, it actually inserted itself and its legal system into the lives of ordinary people at every point. Not just its own members, but all the rest of the community. Como a maioria das pessoas à sua volta, o jovem Lutero abraçou a igreja. Serviu como coroinha e cantou no coral. Porque a igreja era uma visão de harmonia e paz, enquanto a vida em casa parece ter lhe trazido apenas dor e angústia. O pai de Lutero, Hans, trabalhava com fundição de cobre. Fazia parte da nova classe dos homens de negócios que haviam rompido as amarras do antigo sistema feudal. Hans alimentava grandes ambições para o filho. Esperava que ele subisse ainda mais alto na escala social e se tornasse advogado. Mas o lar de Lutero não era feliz. Luther provides us with many memories of his childhood, and those memories are not entirely positive. They are memories of failure, memories of being punished by his father for his failures or for his disobedience. And I think the impression we get is that of someone with a sense of low self-esteem, someone who believes that he will not live up to the expectations that others have concerning him. Hans Lutero era rigoroso com o filho. Meu pai uma vez me chicoteou com tanta força que eu fugi. Eu o odiava, mas ele conseguiu me fazer voltar. A mãe de Lutero, ao que tudo indica, também era pouco compreensiva. Porque eu roubei uma noz, minha mãe me espancou até que vertesse sangue. O medo de castigos e do fracasso marcaria Lutero pelo resto da vida. Embora tivesse também lhe dado forças, não para atender aos desejos do pai, mas para se rebelar de modo extraordinário. Inicialmente, contudo, Lutero seguiu o caminho que lhe fora traçado. Foi enviado às melhores escolas da região e então, aos 18 anos, matriculou-se na Universidade de Erfurt. Comparada à cidade natal de Lutero, Erfurt era uma metrópole. Oferecia tudo o que costumava agradar a um jovem estudante: inúmeros bares e tavernas. Como na época era difícil encontrar água potável, a cerveja e o vinho eram as bebidas mais consumidas. A cidade contava inclusive com um bordel administrado pelo Conselho Municipal. Mas Erfurt também se destacava por aspectos mais elogiáveis. It wasn't a great center of manufacturing or politics, but it was a great center of the church and the church's activities. They reckoned that there were 14 different religious orders represented within it, that there were 25 parish churches. In fact, Erfurt had the name at the time of being the Rome of Thuringia, the Rome of that region of Saxony, because it had such a concentration of ecclesiastical talent in it. Em Erfurt, Lutero cresceu. Tornou-se um excelente músico e fez ótimas amizades com colegas de estudos. Luther had really moved
at around the age of 14, 15, to this context of learning, away from family, amongst peers, very, very demanding. So the connections between the young men there could be very, very strong, a terrific sort of bonding. They became family to each other. So friends were, at that stage in life, I think, were everything you had. Lutero se dedicou intensamente aos estudos. Obteve o bacharelado em artes e, em seguida, a graduação de mestre. Só lhe restava fazer o último curso de direito para que ele se tornasse tudo o que seu pai desejava. Mas, de repente, todas as certezas da vida de Lutero foram abaladas. Lutero, já aos 23 anos, estava voltando para Erfurt após ter visitado sua família. Quando, de repente, foi alcançado por uma terrível tempestade. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Lutero naquela noite, mas foi algo que o atingiu até a alma. De repente, tomado pelo terror e pela agonia da morte, senti-me compelido a me entregar a Deus. Com 3 amigos vitimados pela peste e acuado pela possibilidade de morrer, Lutero fez um pacto com Deus. Prometeu tornar-se um monge. The close experience of death itself really makes you think, what state is my soul in? What is the balance here? We're talking almost a sort of spiritual accountancy. Where am I situated? What is the balance? Had I died just now, had my invocation not worked, where would I have ended up? In sin. In hell. The thunderbolt, in effect, marked our 2 paths. He could go down the path his father wanted him to go down, or he could go down a path which, in his own unconscious reflections, he was beginning to feel that he ought to go down. It was a moment when he took charge of his own life. He stopped doing what his father wanted him to do, and from that moment on, he was free to devote himself to the life of the Spirit, to search the universe for the answers that he urgently required. He was obviously a person of spiritual sensibilities. Ah, como meu pai esbravejou quando soube que o filho não seria um advogado. Ele enlouqueceu, agiu como um tolo. Mal sabia que o monge da família lhe traria mais fama e vergonha do que 1 milhar dos mais bem-vestidos advogados. Why wear these clothes that made you so uncomfortable? Why go to all these services? Why eat such poor food? And the answer seems to be that it was by the renunciation of everything that the world regards as comfortable, valuable, and so on, that salvation was to be achieved. And Luther clearly believed that the only way of achieving salvation was by completely renouncing the world and immersing himself in a community which cut him off from it. Duas semanas após a tempestade na floresta, Lutero se integrou a uma das mais rigorosas ordens monásticas da Alemanha, os agostinhos. Seu cabelo foi cortado. Ele passou a usar as vestes brancas dos monges noviços e se prostrou diante do abade. Fora acolhido no coração da Igreja Católica.
It was not the kind of order that you would choose if you wanted a comfortable or easy life. It wasn't that kind of religious house at all. It was, however, I think a good order for someone to join who was also quite spiritually and mentally gifted. Mas o novo lar de Lutero era tanto uma empresa quanto um retiro espiritual. O abade administrava um lucrativo negócio de tingir roupas. Os monges mantinham uma cervejaria de boa produção. Enquanto o monastério possuía diversos terrenos na cidade, assegurando receitas em aluguéis e dízimos. Tudo muito bem contabilizado em minuciosos registros. The church wouldn't have pleaded for support from its people. It would have demanded it and required it. It had the power to levy tithes, which were not a voluntary contribution. They were a form of tax, which if you did not pay, you could be hauled up in court and made to pay. And people on the whole were willing to pay those fees because they were taught so firmly, right from their earliest childhood, that if they did not have the services of the church, their souls would be in peril. Essa lucratividade da igreja acabaria se tornando motivo de indignação para Lutero. Mas, naquela época, ele ainda estava preocupado apenas com sua alma. Lutero mergulhou na vida ascética dos devotados seguidores da igreja. Logo, passaria do manto branco dos noviços para a veste negra dos monges confirmados, a única peça de roupa que possuiria a partir de então. He tells us that he wasn't in there for fun or to muck about or to have a good time. That, for example, means, well, just to pick up one feature, it means fasting, it means recurrent fasting, it means really bodily, physical self-denial. A rígida rotina de orações e estudos dos monges era acompanhada por um regime de opressão da carne. Os iniciados eram estimulados a dormir nus, sem cobertores e até mesmo molhados. One of the things they're trying to do is to imitate the sufferings of Christ, to be what is called an ascetic, to believe that by dominating your fleshly desires, by no longer needing food, sexual companionship, the comforts of life, you are identifying yourself with Christ in the wilderness, that you are battling with the forces of evil in yourself by battling with your own lower nature. Lutero se dedicou a essa rotina com fervor, chegando a dormir na neve sem cobertores até que fosse resgatado inconsciente por seus companheiros. No fim da vida, ele diria que os anos de monastério arruinaram permanentemente sua saúde. Se um monge um dia chegasse ao paraíso em razão de sua dedicação, eu seria esse monge. Tivesse continuado no monastério e teria me matado pelas vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Everything that Luther did throughout his life, Luther did to the brim. Luther did everything, 100%, 110%. And when Luther was in the mood to be a monk, you know, he gives it his all. He gives it his every shot. Good monk. Mas a devoção de Lutero começava a exceder o que se esperava de um monge. Ele estava cada vez mais convencido de que nunca agradaria a Deus, nunca chegaria ao paraíso, de que havia passado de um pai intolerante para outro ainda mais difícil de satisfazer.
Lutero falava seguidamente sobre um crescente sentimento de desamparo, uma sensação de que nunca alcançaria a salvação. A palavra de Deus é muito elevada e superior para quem quer que deseje segui-la. Isso se comprova não apenas pelas provações vividas por Cristo, mas também por minha própria experiência. Quanto maior sua sensação de desespero, mais Lutero se entregava aos rituais da igreja. Luther was different from other monks in that he dearly cared about being reconciled to the Heavenly Father and doing what God willed him to do. And we can see his quest, his agonizing, his deep seriousness. We hope that he's going to find some resolution, otherwise he's going to lead a tormented life. Durante 5 anos, Lutero trabalhou sem descanso. Então, em 1510, ele teve a chance de deixar a vida enclausurada. Foi enviado por sua ordem em missão a Roma, uma das grandes peregrinações da Igreja Católica. Going to Rome was a very special pilgrimage because this was the capital of the Roman Catholic Church. And indeed, from the Western perspective, it is the capital of Christendom, period. Luther immediately decided he would make the best spiritual use of this trip that he could. Roma era o reduto da santidade, o lar de São Pedro, do Papa e de restos mortais de inúmeros santos e mártires. Dezenas de milhares de peregrinos viajavam a Roma todos os anos, esperando chegar mais perto de Deus. You dress differently, you take a stick, you walk, you live very modestly. There are little hostels along the routes for pilgrims, so that when you get to the place of pilgrimage, in a way you're in a state of such penance and deservedness that encountering the saint's tomb, which is at the end of the pilgrimage, you'll be worthy to partake in the grace of encountering it. Levou 2 meses para que Lutero e seus companheiros completassem a longa jornada em direção ao sul. Então, em outubro de 1510, eles finalmente chegaram à Cidade Eterna. Lutero chegou a Roma justamente quando a Renascença alcançava seu auge. Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina. Rafael trabalhava na decoração dos aposentos particulares do Papa. Para o jovem monge, a cidade era a revelação. Luther was a very northern, provincial boy. He had lived in, by then, 3 towns in his whole life. So he hadn't seen very much. And to come to the city and to see the retinues of the cardinals and the great palaces and all of this basking in a totally different weather and different foods and smells must have been a terrific shock to the system. When Luther first approached Rome and entered into the city, he seems to have been absolutely overwhelmed by the idea that here he was in the holy city, here he was in the presence of so many martyrs at the center of the church. And it probably took a little while for the gloss to wear off, although wear off it did. Em meio aos palácios e suntuosas igrejas, Lutero passaria a descobrir uma instituição claramente mundana.
Porque Roma valorizava o dinheiro tanto quanto a religião. The papacy as an institution for gathering in cash is really a kind of huge sink for sucking in money from throughout Europe. The church may have taught that money is at the root of all evil, and to lend it at interest, for example, is a mortal sin. But in reality, of course, the church dealt in millions of ducats. Lutero estava conhecendo a sede de uma corporação que se espalhava por toda a Europa, que se apoiava nos lucros de monastérios como o seu, em doações dos fiéis, em taxas cobradas nas mais diversas instâncias da vida de seus seguidores. The most important thing to remember about the papacy in the early 16th century, that it has been for a few hundreds of years already, it has been basically a state with all the characteristics of a state. It has a bureaucracy, it has palaces, it has magnificent buildings, it has everything that a great Renaissance prince has. O papado ainda exibia poderio militar, bem representado pelo imponente Castelo Santo Ângelo, a fortaleza particular do Papa, equipada com canhões. Muito embora o Papa Júlio II raramente se instalasse no castelo, preferindo passar o tempo em campanhas pela Europa, na liderança do exército papal. The kind of people who floated to the top in the church tended to be people who would be pretty rough-cut businessmen. And the need to have these sort of powerful managers and politicians explains why Rome was a spiritual place full of a lot of unspiritual people. Em Roma, Lutero descobriu um cinismo que o abalou profundamente. Relatou que, quando tentava timidamente realizar uma missa em uma das magníficas capelas da cidade, o padre a seu lado lhe disse: "Vamos logo com isso." E que, enquanto segurava o pão que acreditava ter sido transformado do corpo de Cristo, outro sacerdote murmurou: "Pão tu és, pão seguirás sendo." I think the disappointment in Rome must have been just absolutely devastating. Here was something which I think he was still open to find as a sort of elevating experience, to go to the pinnacle of the institution that in different ways he has become a servant of. And yet finding that, in a way, nobody speaks his language, and in more ways than one. Lutero também descobriu que a igreja gostava de lucrar com seus fiéis. Desde que pagasse uma taxa, o peregrino podia entrar na cripta da igreja, onde eram mantidos os restos mortais de 46 mil mártires cristãos. O valor cobrado valeria ao fiel o que se chamava de indulgência, libertando-o do período no purgatório após a morte. O purgatório era, para os cristãos, o lugar onde se expiavam pecados ao longo do que poderiam ser milhares de anos, até que lhes fosse permitida a entrada no paraíso. A chance de comprar o tempo reservado ao purgatório era uma oferta muito atraente para os fiéis e extremamente lucrativa para a igreja. Mas, à medida que Lutero conhecia os locais sagrados de peregrinação, desesperado para encontrar a salvação, ia sendo tomado por um temor cada vez maior. Será que tudo aquilo realmente o traria para mais perto de Deus? Até que finalmente Lutero cedeu, questionando pela primeira vez os ensinamentos da igreja a qual ele dedicara a vida. Quem sabe se é realmente assim?
Luther was clearly very disillusioned by Rome, not simply by the spiritual superficiality, but also by the way in which he felt that Rome simply did not reflect Christianity as he understood it. Luther had a sense of the answer having eluded him. He did not have a feeling of God's loving him any better. Thus, he had to find an answer in some other way. A viagem de Lutero a Roma trouxera apenas desilusão e dúvidas. E a vida no monastério passava a lhe oferecer ainda menos consolo. Aflito para assegurar sua salvação, Lutero dedicava-se a intermináveis confissões. Abria a alma 4 vezes por dia durante horas, passando o restante de seu tempo em penitência. There is something about Luther who feels that he never can quite do it, and yet he has to do it. He would confess and would be absolved, and that's the way the church was supposed to deal with that issue. And most monks, that would be enough. You said, you're forgiven. But that little voice back there said, you're not really sorry. And so he had to go and confess again and be absolved again. And a little voice said, no, you didn't really mean that. And so monasticism was a hell for him. Here he was doing the most important, the best thing you can do that his society said, and it gave him no relief. Clearly his mind was racing, and with it his sensibility, and he was not getting the answers. And then the extraordinary guilt. Why, monasticism has worked for tens and hundreds of thousands of men throughout Christian centuries. What's wrong with me? Mesmo vivendo irreparavelmente como monge, eu me via apenas como um pecador, cuja consciência pesava de culpa. Sequer achava que poderia agradar a Deus com meu trabalho. Na verdade, eu odiava aquele Deus. Então, voltava-me contra mim mesmo, penitenciando-me, traumatizado. Seria necessária a intervenção de outro religioso para que Lutero escapasse da prisão de suas angústias, o que acabaria conduzindo-o à trilha da Revolução. Em 1511, sua ordem o enviou a um pequeno mosteiro na cidade de Wittenberg. Comparada a Erfurt, Wittenberg era uma cidade pequena, abrigando pouco mais que um par de igrejas e uma universidade recentemente fundada. Mas na cidadezinha, o monge Johann von Staupitz tomou Lutero sob sua asa. Staupitz era uma liderança na Ordem dos Agostinhos e estava decidido a libertar o jovem monge de seu ciclo de desespero. Staupitz revelou a Lutero que decidira fazê-lo professor de estudos bíblicos na nova Universidade de Wittenberg, forçando-o a se preocupar com as trilhas espirituais dos estudantes, em vez de apenas duvidar de si mesmo. Os instintos de Staupitz provariam estar surpreendentemente corretos. À frente de uma classe para a qual tinha que explicar a Bíblia, Lutero sentiu a necessidade de interagir com o mundo, deixando de apenas se culpar por seus fracassos. He has to get up in a classroom and say what's what. It's no longer thinking in the cell. It's no longer discussion with brother monks. It is actually pronouncing with authority. Lutero se lançou ao trabalho, lendo não apenas textos em latim, o padrão da igreja, mas estudando também novas edições em hebraico e grego.
E, à medida em que ponderava, fazia anotações e buscava o caminho da fé, Lutero sentia a proximidade de uma revelação. Uma revelação que desafiava tudo o que ele aprendera sobre a igreja. Luther had been brought up to believe that the person who was saved is the person who went out and achieved salvation. He now began to realize that to receive salvation, you simply put out your empty, open hands and receive this gift which God wanted you to receive. So what Luther is saying is that you don't need the institution of the church. You don't need the intercession of priests. You don't need these great papal ceremonies to get to heaven. This whole thing is not about you and the church. It's about you and God. Tratava-se de um momento marcante. Durante toda a vida, Lutero acreditara que apenas através dos rituais da igreja alcançaria a salvação. Mas passara a perceber que a salvação somente poderia acontecer diretamente entre Deus e o indivíduo e que nenhuma instituição terrena poderia acreditar por você, dedicar-se por você ou estar entre você e seu Deus. Então senti-me como se estivesse renascendo, já reiniciando a caminhada em direção aos portões do paraíso. Mas ninguém, nem o próprio Lutero, poderia vislumbrar a explosão de tumultos e revoltas que ele estava prestes a provocar. O principal mercado de Tetzel para a venda da nova indulgência era a Alemanha. E a população de Wittenberg logo soube da barganha oferecida pela igreja em troca de redenção. Lutero percebeu que muitas pessoas de sua congregação estavam abandonando os sermões, apressando-se para gastar com os papéis de Tetzel o dinheiro ganho a duras penas. Mas, para Lutero, seu momento de revelação deixara-lhe uma única mensagem. A salvação era um presente de Deus, um presente recebido através da fé. Isso significava que a igreja não tinha o direito de vender a redenção. This is a pastoral issue for him. His own parishioners are bringing to him letters saying that because they purchased an indulgence, they do not have to confess to him, and that they are showing an assurance that they're saved, which Luther thinks is totally an illusion, and that they're likely to be damned as a result of this. And so for him, this is a very serious matter. He's angry because this really counts. People's lives are at stake. If they get this wrong, they can go to hell. Este monge, que já fora o mais devotado servo da igreja, voltava-se então contra a instituição a qual dedicara sua vida. Na noite de 31 de outubro de 1517, Lutero redigiu uma furiosa litania de criticismo. 95 tópicos abordados, ou teses, que atacavam o Papa e o comércio das indulgências. Ele, então, pregou os papéis nos portões da igreja de Wittenberg. Era um ataque dirigido ao maior poder da época. This is an issue at the heart of faith. It has to be brought out into the open. It is summoning other minds and those who would dare
defend these practices or abuses, to come out and to show their proof. Of course, for him, Scripture is the basis for discussion. Scripture and clear reason. Ainda se discute se Lutero queria, de fato, causar tamanho impacto. Pregar textos para discussão acadêmica nas portas de uma igreja era prática comum. They weren't intended to be published. They're in Latin. They're technical. They're difficult to understand in places. But at the same time, it's just a little bit difficult reading the style of the 95 Theses and the fact that Luther is thinking so hard and feeling so strongly, to imagine that he just wanted this to be nothing more than a private conversation with an ecclesiastical high up. It's hard not to think that he had at least the threat of going public in his mind. In the end, other people did it for him. Lutero estava prestes a se tornar um dos autores mais vendidos da história. Menos de 70 anos antes, outro alemão, Gutenberg, havia criado a primeira prensa do mundo. Máquinas já produziam então inúmeros livros e panfletos, até mesmo as indulgências de Leão X. Assim, o trabalho de Lutero foi copiado e enviado para a impressão. As teses se espalhariam rapidamente por toda a Alemanha, lançando Lutero e a Europa em um caminho que ninguém poderia ter previsto. Not very hidden within them is the potential to undo the authority of the Pope. The Pope himself was a sponsor of indulgences, including their sale. This was not done without his approval. And what right had some upstart friar to call them into question? Luther really didn't anticipate the consternation that this would arouse at the very highest level. Mas não era por acaso que a Igreja Católica estava no poder havia mais de 1000 anos. Ela tinha um nome para pessoas como Lutero. Eram os hereges. E a pena para a heresia era a morte. O palco estava montado para o maior conflito da história da Igreja. Uma batalha entre a mais poderosa instituição da Terra e um monge solitário. Alemanha, fevereiro de 1546. Martinho Lutero, já um homem idoso, aproxima-se do final de sua última viagem. Deus sabe que nunca planejei ir tão longe quanto fui. Nunca poderia imaginar que Roma faria o que fez, em razão de um simples pedaço de papel. Lutero não pretendia que as 95 teses causassem um impacto de proporções continentais. Mas em Roma, sede da Igreja Católica, elas provocaram ira e terror. Não apenas porque criticavam o Papa,
mas também porque eram incrivelmente populares. The theses touch a nerve for several reasons. Issues of moment to a large number of people of the time about the church and its relationship in the economy. What is salvation? What do people have to do to be saved? And it's that combination in a time when people were really resenting the way in which the church was taking advantage of that desire to be saved. All that came together and made these something that people talked about. Mas a igreja tinha um nome para obras como as teses. Eram as heresias. E heresias exigiam respostas rápidas. As primeiras vítimas foram os livros de Lutero. A seguinte seria o próprio reformador. The ultimate punishment for a heretic was that they could be cut off from the church and handed over to lay justice, which would sentence them to death in a rather hypocritical phrase that they used, without the shedding of blood, which usually meant burning or drowning. Apenas 100 anos antes, um homem chamado Ros criticara a igreja pelas mesmas razões que Lutero. Ros foi então convocado para uma audiência, onde acabou sendo queimado vivo. The papacy can crush, there's no two ways about it. It's an amazingly efficient machine for detection of error through the Inquisition, for example, and through the elimination of individuals. We have to say that Luther has entered an arena of extremely high gladiatorial risk with a strong possibility of execution. Para Martinho Lutero, a crescente pressão da Igreja Católica não inspiraria dúvidas ou temores, mas uma coragem extraordinária que faria apenas aumentar a cada ataque sofrido. There's no doubt that Luther is frightened by some of the threats that are made against him. But alongside this is this very strong idea that if the Christian life is being lived authentically, then you must expect to suffer. Luther sees the criticism of him almost as a confirmation of his vocation as a reformer. Martin Luther continues right on because he's a man of both high idealism, resolve, and naivete. One has to admire that kind of single-minded pursuit of an ideal. Lutero confrontava a igreja com um estilo de oposição que ela nunca enfrentara antes. Ele simplesmente ignorava as ameaças. O Papa exigiu que Lutero renegasse as 95 teses. Ele se recusou a fazê-lo. O Papa enviou um cardeal para interrogá-lo. Lutero não se impressionou. Ele é tão inadequado para o caso quanto um cotovelo para tocar harpa. Lutero foi então acusado de heresia, mas seguiu desafiando a igreja. Exijo que eles demonstrem de maneira absoluta e sem rodeios, de modo incisivo e não confuso, com certeza e não probabilidade, o que é ser um herege. I think the difficulty the church faced was this. The more it tried to silence Luther, the greater Luther became convinced that he had a vocation which needed to be seen through. Eu desejava acreditar livremente e não ser escravo de qualquer autoridade, fosse um conselho, uma universidade ou um papa.
E estava disposto não apenas a declarar a verdade, mas a defendê-la com meu sangue, com minha morte. Em Roma, os textos de Lutero geravam cada vez mais indignação. E o Papa Leão X apelou para a arma mais poderosa de seu arsenal, a excomungação. Dessa forma, Leão condenaria Lutero à eternidade no inferno, na vida após a morte e ao desprezo no mundo dos homens. To the average Christian, papal excommunication meant that if you died without being reconciled to the church, you spent eternity in hellish torment. O documento foi redigido na magnífica residência de campo do Papa, perto de Roma, e o texto fazia referência ao passatempo favorito do pontífice, a caça de javalis. Levanta-te, Senhor, protege-te, porque um javali da floresta pretende destruir sua videira. É preciso agir contra esse Martinho Lutero, condená-lo e amaldiçoá-lo perante ti, como indivíduo cuja fé é notoriamente suspeita e que é de fato um verdadeiro herege. Selado com o grande emblema papal das chaves cruzadas de São Pedro, este documento deveria também ter selado o destino de Lutero, pois permitia que ele fosse aprisionado por qualquer autoridade secular ou religiosa. Mas, se Leão tomava providências em Roma, Lutero descobria ter a seu lado uma nova e poderosa arma. For movements to spread, their ideas need to spread. And for Luther, it was providential that a means of disseminating these ideas had suddenly become available through the printing press. I think in our own day and age, we're very much aware of how much things have been changed by the internet. What the internet is to our day, printing was to Luther's day. It meant that ideas could travel. They could not be stopped. Lutero acompanhara a difusão de suas 95 teses por toda a Alemanha e percebera que as prensas poderiam lhe oferecer um novo público muito maior. Martin Luther is said to have been the first propagandist, the first person to really exploit this new medium. He perceived that he could gain an audience that was far larger than he could have done without it. Lutero redigiu um novo texto, um manifesto à nobreza cristã da nação alemã. Com este panfleto, Lutero desferira um golpe devastador contra a Igreja e o Papa. Sua jogada de mestre foi encaminhá-lo não ao clero, mas aos governantes seculares da Alemanha. This address to the German nobility suggests that Luther is beginning to see political reality. He's understood that if he's to purify the church, he really has to have the cooperation of those who are in. A região da Saxônia, onde Lutero vivia, era governada por um homem chamado Frederico. Foi Frederico quem fundou a Universidade de Wittenberg, onde Lutero lecionava. Frederico passou a oferecer proteção velada ao teólogo de língua afiada que vivia sob seu governo, recusando-se a entregá-lo aos agentes do Papa. The motives of Friedrich the Wise are something of a mystery. Partly, I think there is a sort of pride about Frederick of Saxony over Luther. He is proud of his learned, famous theologian.
the man who is attracting people to his new little university in Wittenberg. Luther's bringing a lot of status and recognition. May not be quite the kind of recognition he's comfortable with, but he is making Wittenberg to be taken seriously. Frederico também não demorou a reconhecer as implicações do último trabalho de Lutero. Frederick and his immediate antecedents had been trying to limit the power of the church. Now, Frederick could hear the message of the address to the German nobility and say, this is right. There's a higher principle involved here. I'm not just trying to restrict the funds that are flowing out to Germany because I'm a greedy man. There are higher ideals involved here. A bula de excomungação, redigida por Leão X, estava sendo levada para o norte por um emissário papal. Ele fora instruído a exibi-la em todas as cidades por onde passasse, como alerta para qualquer um que tivesse simpatia por Lutero e por suas obras. No entanto, quanto mais ao norte ele viajava, menos apoio encontrava. Em Erfurt, onde Lutero estudara quando jovem, o emissário imprimiu centenas de cópias da carta de excomungação. Mas, como resposta, os alunos da universidade jogaram todas as cópias no rio da cidade, zombando sarcasticamente da autoridade do Papa. Enquanto isso, os textos de Lutero atingiam um público cada vez maior. He wrote very well. In fact, he wrote very wittily. In fact, he wrote very rudely. And many people found themselves, fascinated by this man who would use such crude language when arguing with the Pope and with the Church. O Papa deveria assumir que é um pecador. Se Roma não é o maior dos bordéis, então eu não sei o que a palavra bordel significa. He's very, very savvy. He's grown up from a very young age amongst books and writing and bookishness. And he's terrifically good at instinctively sensing what will work for whom. Havia tão grande quantidade de ervas daninhas em Roma que sequer a Babilônia viu algo parecido. O Papa deveria se conter e tirar seus dedos do bolo. He is an incredible writer. He uses earthy, ordinary language. He's just fun to read out loud. He's sarcastic, he's witty, he's profound. He is a great comforter. If you get attacked by Luther, you're just, torn up one side and down the other. Impressas ao lado dos textos de Lutero, para os que não sabiam ler, havia figuras ilustrativas. Desenhos que retratavam um papa corrupto e entregue à luxúria. Ou até mesmo como servo de Satã. Porque Lutero e seus seguidores começavam a ver a disputa com Roma como uma batalha épica contra o próprio diabo. Luther is definitely not a modern man. Luther comes out of the medieval world. He understands the world through the lens of the Bible. He is absolutely convinced that he's dealing with the Antichrist. This is not just Martin Luther versus some politicians. This was an apocalyptic struggle. Lutero tinha apenas alguns meses até a audiência com Carlos V na Dieta de Worms. E a bula de excomungação chegaria até ele antes da Assembleia. Mas Lutero passara a ter ainda outro objetivo: estabelecer detalhadamente um novo sistema de fé. E foi esse trabalho que o fez passar de uma voz reformista à condição de revolucionário.
A nova obra seria chamada de O Cativeiro da Babilônia. If you're going to build, you sometimes have to demolish, and this is a work of considerable destructive harshness. Babylon is the city of evil, and the church has been really kidnapped. The church has been taken into Babylon. It's really been heisted. The church has been taken over, you see, by the crooks. So it's in captivity, and it's got to be let out. The church has got to be liberated. Lutero atacava agora a essência do poder da igreja, o sistema dos sacramentos. De acordo com a Igreja Católica, apenas através de rituais especiais, o homem poderia esperar alcançar a salvação e chegar ao paraíso. E cada um dos 7 sacramentos, do batismo à extrema unção, era ministrado pelo exército de padres da Igreja. Mas, quando Lutero se voltou para as Escrituras, as palavras da Bíblia, encontrou apenas 2 sacramentos. Luther argues in the Babylonian captivity of the church that there are really only 2 sacraments. There's the Lord's Supper and there's baptism. Baptism introduces you into the people of God, and the Lord's Supper is a tangible way in which God assures you of faith. This is my body given for you. This is my blood shed for you. Lutero argumentava que os sacramentos restantes eram invenções da igreja e deveriam ser rejeitados. Com um só golpe, Lutero abalou séculos de rituais e cerimônias. E libertou a relação dos homens com Deus. The 7 sacraments could be seen and were presented as mechanisms by which we rely on clergy to intermediate between us and the divine. And what Luther is saying all along is that that relationship must be one-to-one, unmediated, and direct. You know, we can repent. No one can repent for us. And so the reductionism, on the face of it negative, has this positive feature that it says really, from now on, baby, it's down to you. Reafirmo que nem o Papa, nem um bispo ou qualquer padre ordenado tem o direito de impor uma lei sequer ao cristão, porque todos os fiéis são sacerdotes de Deus. It redefines the relationship between an individual and God in profound ways, because it takes the middleman out. It's like they control the pipes that bring water into your house, and suddenly you can drill your own well. You're no longer dependent upon the waterworks of the church. No inverno de 1520, Lutero finalmente recebeu a bula de excomungação de Roma. Mas já era tarde. Para Lutero, o poder do Papa já não tinha qualquer valor. Ele atirou a carta de excomungação em uma fogueira. Porque tu corrompeste a palavra de Deus, que Deus te destrua nesta fogueira. Eu nada temo e exulto ao sofrer por tão nobre causa. In burning the bull of excommunication, he is in fact saying, I will not give in. I am right, you are wrong, come and get me. Em 2 de abril de 1521, Lutero partiu em uma jornada de 2 semanas de Wittenberg até Worms. À sua frente, cavalgava a escolta, o arauto imperial de Carlos V, uma garantia de segurança. Os amigos de Lutero haviam feito o possível para que ele desistisse de ir, convencidos de que não voltaria vivo.
Mas enquanto viajava pela Alemanha, Lutero começava a ter ideia da grande popularidade de suas causas e obras. Em Erfurt, organizou-se uma grandiosa festa para o viajante de passagem. Em Frankfurt, Lutero recebeu diversos presentes dos editores da cidade. Ele era, afinal de contas, um dos autores de mais sucesso de toda a Europa. The awareness of his popularity might have given him some courage as he proceeded on to Worms. But I do not see in Luther the kind of big head that celebrities often get today. He was more devoted to that principle. He's still a single-minded idealist. I think as Luther approaches Worms, he finds himself torn between two emotions. He is genuinely frightened. What is going to happen? Am I going to be safe? And on the other hand, he's realizing that people like him, that he's started something that seems to be snowballing. Na manhã de 16 de abril, Lutero finalmente se aproximou da cidade de Worms. Guardaria para sempre recordações da recepção que teve. Naquele dia, eu fui recebido por uma multidão. A cidade toda saiu às ruas. Uma escolta me acompanhou enquanto eu atravessava os portões da cidade. Um padre correu até mim e me tocou, como se eu fosse um santo. When Luther arrived, the crowds came out to gawk and cheer, and one of the papal representatives reported back to Rome that 9 out of 10 people were yelling, "Long live Luther." And lest the Pope take any satisfaction, the 10th was yelling, "Death to the Pope." Até hoje, considera-se a aparição de Lutero diante da Assembleia Europeia como o momento mais marcante de sua vida. O dia estava quente e o sol assumira um tom avermelhado. Naquela sala estavam reunidas as maiores personalidades da Europa, os príncipes da Alemanha, o Sacro Imperador Romano Carlos V e o núncio papal, Johannes Meyer von Eck. Esses eram os homens a quem Deus confiara minha vida. A única pessoa na sala a quem Lutero conhecia era seu príncipe, Frederico da Saxônia. Mas ele sabia que seriam os votos de todos os presentes que decidiriam seu destino. O representante do Papa fez apenas uma exigência: que Lutero se retratasse por todas as suas obras. Mas Lutero permaneceria fiel a seus princípios e às suas palavras. We must realize how very frightening this must have been for Luther. Arrayed against him are the forces of church and the forces of the state. And it's clear that they are placing him under huge pressure simply to stand back, to say, no, I shouldn't have done this, I shouldn't have said that. Apontaram-lhe uma pilha de livros e lhe perguntaram se eram de sua autoria.
De fato, todos os livros são meus. E eu li outros mais, se desejarem lê-los também. Lutero não se retratou. Foi claro e direto. Eu não aceito a autoridade de papas e conselhos, porque todos eles se contradisseram. Minha consciência é refém apenas da palavra de Deus. Não posso me retratar por coisa alguma, porque ir contra minha consciência não é certo, tampouco seguro. Segundo a lenda, Lutero encerrou seu discurso com uma das maiores declarações de rebeldia da história. Aqui estou eu, e não serei de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Luther's statement really marks the dawn of a new era. The era of the ordinary person standing up against authority and saying, I'm sorry, this is what I believe. My conscience tells me this. I cannot do anything else. That, I think, is a defining moment in the emergence of our modern understanding of personal and institutional freedom. This moment in Worms is very powerful. It's a time when a man stood up and spoke the truth and spoke for the truth and spoke for liberty of conscience. And we see him, therefore, as a monument to liberty of conscience. It's one of these grand gestures where an individual stands for something much larger than himself. Permitiu-se a Lutero que ele retornasse a seus aposentos após a audiência. Disseram-lhe que receberia o veredito no dia seguinte. Ele estava certo de que seria entregue aos agentes de Roma para enfrentar a Inquisição e o julgamento por heresia. Mas então recebeu uma mensagem extraordinária. Os julgadores não conseguiram chegar ao veredito unânime que as regras da Assembleia exigiam. Um dos que se abstiveram foi o antigo protetor de Lutero, Frederico da Saxônia. He has perceived the usefulness of Martin Luther. He doesn't want him to die. He wants to go on using him as a kind of weapon against the papacy and the church. And I think he's also very attracted to Luther's teachings, and he genuinely wants Luther to continue his work. Lutero poderia voltar em segurança de Worms a Wittenberg. Mas a ameaça de prisão por ordem da igreja ainda pendia sobre ele. Frederico, então, tomou uma atitude drástica. Surpreendeu Lutero em sua viagem de volta a Wittenberg e o escondeu em um castelo remoto e isolado chamado Wartburg, onde os agentes do Papa nunca o encontrariam. Luther goes from the incredible drama and intense experience of the Diet of Worms to a solitary existence hidden away in the Wartburg. He goes from great elation and energy to depression.
Lutero começava novamente a ceder ao desespero e à angústia que o haviam perseguido ao longo de sua juventude. Sofria de uma depressão que se fazia acompanhar da sensação de que o diabo o estava atormentando. It may be that in his leisure in the Wartburg, he had more opportunities to confront the devil personally. And when you visit the Wartburg, you are shown the desk where Luther threw ink at the devil. His conviction is that the devil is to be encountered every day. There is now a period of undoubted regression, introspection, melancholy, accompanied by physical symptoms of which Luther was distressingly frank. The return of constipation, heavens knows what. And I think the way that he gets out of this is to use the Prozac that had worked in the past to work. Lutero se lançou em um de seus maiores empreendimentos até então: a tradução da Bíblia para o alemão, que tornaria a palavra de Deus acessível ao homem comum. Mas, mesmo que Lutero se mantivesse em isolamento, a história de sua passagem por Worms espalhava-se rapidamente. Ele era um herói, a figura central de uma revolução. Gradually, what started with one man is picked up and repeated, multiplied over and over as more and more individuals become involved. And for them, the Diet of Worms is of symbolic importance and in many ways galvanizes them to act. Suddenly the world shifts. It's like you've taken the pieces and rearranged them and you can't see the world the way it was before. Foi em Wittenberg que surgiram as primeiras faíscas da Revolução. Monges e freiras começaram a deixar mosteiros e conventos. Padres abandonaram as leis da igreja para se casarem e viverem em meio à congregação. This is a beginning not merely of a religious movement, it's a social, economic, political revolution. There are images of the saints in the churches. The very same people who paid for those images are the ones that tear them down and off the walls. Era uma rebelião impossível de conter, que mobilizava rapidamente cada vez mais pessoas. Eram os primeiros passos do que viria a ser a Reforma. Lutero finalmente pôde voltar a Wittenberg na primavera de 1522. Àquela altura, o Papa tinha problemas muito mais sérios que apenas um monge rebelde. E Lutero estava prestes a descobrir que espécie de revolução suas palavras haviam inspirado. Because the church was so wrapped up in the social conditions of life and the organization of society, the overturning of the status of the church could not fail to have important consequences for society. Communities are able completely to reorganize themselves without reference to these big international structures of the church. And communities across Germany and then across the rest of Europe take hold of issues like social discipline, like the relief of the poor, like public education, and they decide, no, hang on, we don't need to take a lot of other people on board with us. We're just going to decide this at local level and establish local rules for this. Os seguidores de Lutero haviam transformado Wittenberg. Tomaram controle da administração da cidade, confiscando terras da igreja para estabelecer um novo sistema de bem-estar e assumindo as escolas que antes eram de propriedade dos religiosos.
When Luther returns to Wittenberg from his captivity in the Wartburg, he sees the quite radical changes that others have made in his absence. And they were clearly very enthusiastic about these. They believed that this is what Luther wanted to be done. They believed this was the logical outcome of what Luther was saying. But Luther was horrified. Luther's ideas turned out to be much more radical than he realized. Lutero nunca havia visualizado mudanças tão rápidas e tão violentas. Eu me opus às indulgências e ao Papa, mas nunca pelo uso da força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Lutero subiu então ao púlpito e disse à congregação que era preciso brecar a revolução social, que todos deveriam apenas se preocupar com suas almas e com Deus. Luther is clearly not in control of the ideas out there in the public domain, but that doesn't mean he doesn't try to call back the genie into the bottle. He's savvy enough to understand that if his ideas have become associated with destruction and destruction of property, then the very secular rulers who were the hope, not only for his personal safety, but also for the reformed world he had in view, would of course turn against it. Mas, apesar dos apelos de Lutero ao povo de Wittenberg, o espírito da revolução fazia apenas ganhar força. He starts something that then, like a snowball rolling downhill, picks up momentum, bounces over obstacles, goes in a direction that he would not have liked, and just pulverizes the medieval society out of which it came. Seguidos levantes camponeses se multiplicaram pela Alemanha. Inspiravam-se nos esforços de Lutero por liberdade de fé, mas passavam a exigir liberdade social para os camponeses alemães. When Luther says you should be free and not subject to the authority of human beings on the matters of faith, it was very easy to see that as an argument that you should be free from your lords if you were serfs. Luther rightly could say he didn't teach that, but history showed that he could be read and understood that way, and he was. Lutero reservou aos rebeldes palavras terríveis. Com relação às pessoas comuns, é preciso ser duro e fazer com que, sob a ameaça da espada, elas obedeçam à lei, justamente como se faz com animais selvagens. Os príncipes da Alemanha seguiram fielmente as palavras de Lutero. Mataram mais de 100.000 rebeldes. Luther's prose is so extreme. Smite, stab, slay. The person who kills a peasant in revolt is the right person to do the deed. He's so extreme that even the elites who are doing the smiting and the stabbing and the slaying are shocked. No pensamento medieval de Lutero, os camponeses eram agentes do diabo, tanto quanto o Papa. When he dealt with the peasants, he identified them as part of the satanic division. They were not merely human beings. They were minions of Satan. They were doing demonic work. And as such, he, as a representative of the Church of Christ, had to attack them with all the vigor at his command. Lutero continuaria sempre se orientando por essa visão de conflito apocalíptico, disparando contra quem quer que ameaçasse sua noção do que era a estrada para a salvação. Após os camponeses, outro alvo de Lutero seria o judaísmo. Estejam protegidos contra os judeus, pois onde quer que eles mantenham sinagogas,
nada se pode encontrar além de um reduto de demônios, onde mentiras, blasfêmia e difamação de Deus são práticas comuns. You never get half pints, you always get quart jugs with Luther. You know, when he's warm, he is wonderfully warm. When he's hateful, he is very hateful indeed. A torrente de reformas que Lutero iniciara continuava avançando. O movimento, que passara a ser conhecido como protestantismo, espalhou-se pela Alemanha, chegou à França, Holanda e Bélgica. Mas em cada lugar assumiu uma forma diferente. Em Genebra, João Calvino fundou uma comunidade onde todos deveriam viver segundo regras baseadas nos mais rigorosos ideais religiosos. Cidadãos eram multados até mesmo por perderem um sermão. Na Inglaterra, seria necessária uma sangrenta guerra civil até que Cromwell estabelecesse a sua visão de um Estado protestante. E então, nos territórios recém-descobertos da América, peregrinos fundariam uma nação assentada sobre os princípios de liberdade difundidos por Lutero. Luther's ideas, in the specific historic moment when they emerged and the reception they received, meant an extraordinary change for the conception of what Europe is. It's no longer one Christian Europe. Moreover, it becomes a global story. It becomes a story that affects Asia and later Africa and the Americas and so on. It's absolutely part of the heritage of the European, Western, I would say, of the whole world. Mas Lutero nunca mais deixaria a sua província na Alemanha. Ele encontrou um pouco de paz. Casou-se com uma ex-freira chamada Catarina e ambos constituíram uma grande família. E Lutero continuou escrevendo. Luther's story just reminds us of the power of individual charisma. Charisma, both the person standing up and talking, but even charisma that can travel on the page, on the written page. You never can sort of just like the guy. Luther is this elementary force embodied in language, offering a vision of salvation which is liberating, which resonates, which seems real to so many people. And almost once you see it that way, you can't see the world differently. Luther is irrepressible. He's outrageous. He's witty. He's very funny. But he remains in our imaginations as someone who is highly relevant for insisting on being devoted to principle and to speaking out. The emphasis on the individual, the courage of the individual, and the willingness of the individual to undergo death for his profession, for his beliefs. And in this way, Luther has to be ranked with the great emancipators of human history. Lutero morreria em 1546, vítima de um ataque cardíaco fulminante, após uma gélida viagem à sua cidade natal, Eisleben. Manteve até o fim a extrema intensidade de sentimentos e a disposição para imortalizar palavras. Quando eu morrer, quero ser um fantasma, para que possa continuar a atormentar bispos, padres e monges sem Deus no coração,
Até que eles tenham mais problemas com Lutero morto do que poderiam ter tido com 1000 Luteros vivos.